Vamos dar início ao simpósio Literatura e Medicina, organizado pelo acadêmico Gilberto Wassmann. Há alguns meses nós achamos que esse seria um tema interessante para discutir na nossa academia e eu acreditei que ninguém melhor que o acadêmico Gilberto Wassmann para comandar isso. Então, já pela terceira vez, eu acionei meu querido Gilberto para participar de simpósio na academia e já é o segundo simpósio que ele coordena e, com certeza, brilhantemente aqui por um programa extremamente atrativo, que vai nos falar de diversos aspectos da literatura e interação com a medicina. Além disso, o acadêmico Gilberto Wassmann já está num próximo simpósio sobre o bicentenário da independência, onde vai falar também de Semana de Arte Moderna e evolução da medicina nos últimos 100 anos. Então, meu querido Gilberto, eu, sem mais delongas, passo a palavra para você fazer a abertura desse simpósio e darmos andamento. Com a palavra, obrigado. Ilustre presidente Francisco Sampaio, ilustres confreiras e confrades, colegas e amigos, convidados. Inicialmente, que noite foi a de 11 de agosto último, presidente, com quase a totalidade dos acadêmicos presentes para escolher 3 novos pares. Meus parabéns, presidente, pois esse mérito é seu e de sua diretoria de agregar. Eu acho que eu não lembro, eu não sou tão velho assim, mas eu tenho um bom tempo de academia. Eu não lembro de uma sessão com um quórum desse porte. Então, parabéns, presidente. Igualmente, é para mim uma honra atender o seu convite, presidente, para outra vez coordenar uma sessão de medicina e literatura. Isso assume muita importância no momento em que o país enfrenta grandes dilemas quanto ao seu destino político, e todos nós sabemos que a arte, assim como a filosofia, sempre serviram de luz, e aqui eu remeto-me, mais uma vez, ao mito da caverna do Platão, não é? Em momentos nos quais nos sentimos incapazes de ver a luz, porque a arte e a filosofia sempre garantem aquele equilíbrio importante nos momentos de escuridão da nossa história, não é? Dante, na Divina Comédia, põe no paraíso alguns pensadores que eram considerados hereges e perseguidos no seu tempo, porque ele enxergava que esse contraponto entre crença e razão seria sempre saudável e fundamental para a sobrevivência das civilizações. A Europa não teria se tornado a Europa de hoje se não houvesse esse balanço entre religião e filosofia, e nesse aspecto eu coloco a arte junto, não é? Para que nós não embarquemos em fanatismos. Essa sessão de hoje, presidente, tem 3 nomes que, na certa, trarão luz, como no mito de Platão, a essa sessão de medicina e literatura. 2 deles grandes médicos, o confrade Natalino Salgado Filho e o confrade José Jesus Camargo. E o terceiro, presidente, quanta honra para nós, a professora e minha querida amiga Lúcia Bettencourt, grande pesquisadora em literatura e reconhecida escritora com várias premiações. Se eu tivesse que resumir o currículo da Lúcia, passava toda a tarde aqui falando. O médico, como nós sabemos, sempre esteve próximo das letras. Joaquim Manuel de Macedo, Guimarães Rosa, Pedro Nava, Moacir Scliar, Ciro Martins, gaúcho, não é? Para falar dos médicos escritores brasileiros, Chekhov, Conan Doyle, Sir Conan Doyle, para lembrar os médicos escritores de outras regiões do planeta. Então, nós teremos uma tarde linda, imagino, falando de medicina e literatura. E eu peço aos nossos convidados que, por favor, respeitem o tempo de apresentação para que nós possamos ter algumas perguntas e uma breve discussão ao final. Nós iniciaremos com o nosso querido confrade, professor e reitor, meu querido amigo acadêmico Natalino Salgado Filho. Natalino é um amante da literatura e discutirá uma obra que eu adoro, Cais da Sagração, de Josué Montelo, com seu inesquecível mestre Severino, Natalino,
personagem de olhos esverdeados, sobrancelhas contraídas, rosto comprido e uma gravidade triste na fisionomia, como dizia Josué. O confrade natalino só me agradaria mais, confesso, se ele falasse dos tambores de São Luís, que ele vai fazer numa outra oportunidade, que para mim seria a obra maior de Josué. Eu lembro a personagem do Negro Damião, meu querido natalino. Mas esse convite eu farei a ele numa futura sessão. Se o presidente, então, me permitir, eu passo a palavra ao confrade natalino ou devolvo ao senhor presidente. Qual é a sua orientação? Pode ser assim, eu vou ter a alegria de convidar, então, o natalino. Muito obrigado pela bela apresentação. Convido, então, o nosso querido confrade acadêmico Natalino Salgado Filho, que já como apresentado pelo Gilberto Weissman, vai falar de Cais da Sagração de José Montelo. Querido Natalino, com a palavra. Meu querido presidente Francisco Sampaio, meus cumprimentos. Quero abraçar aqui o nosso coordenador desse momento tão importante da literatura e medicina, nosso querido acadêmico Gilberto Schwartzman. Cumprimentar os demais participantes desse momento, todos os confrades, confreiras e aqueles que estão nos honrando com suas presenças. Sobre essa obra tão magnífica do José Montelo, que é o Cais da Sagração, eu coloquei o título aqui, que é A Voz do Médico, sobre a mediação da finitude em Cais da Sagração. Estamos em agosto, aniversário de José Montelo, autor de Cais da Sagração. Essa obra recebeu o Prêmio Intelectual do Ano em 1971 e o Prêmio de Ficção da Fundação Cultural de Brasília em 72. Se vivo estivesse, completaria no próximo dia 21 105 anos. Presto-lhe minha homenagem neste acontecimento médico-literário de grande relevância neste momento em que a literatura nos coloca entre a medicina e a vida. Cais da Sagração enriquece a nossa prática com uma generosa dose filosófica de humanidade e expõe o peso da voz do médico diante do paciente. Traz a atmosfera de meditação sobre a perspectiva existencial da finitude e da efemeridade. Desafia-nos a filosofar. Na condição de médico, com esta obra literária aberta diante de mim, vejo a ciência, a verossimilhança literária se cruzando na realidade. Vamos à obra Cais da Sagração de José Montelo, espaço em que decanto o caráter humano da atividade médica. Vou apresentá-la em seus aspectos gerais, mas recordo fazer do doutor Estevão, médico do protagonista, o barqueiro Mestre Severino, como ponto de articulação entre medicina e literatura. O doutor é um homem de poucas palavras, mas de gestos reflexivos e de lealdade a toda prova. Diante do paciente, estabeleceu-lhe limites, apesar de ele ser um homem completamente livre, navegante de altos mares e barqueiro obstinado. Doutor Estevão disse ao mestre Severino que ele não poderia mais fazer viagem a São Luís. A narrativa faz o leitor se aventurar no contexto da viagem, da embarcação e do pensamento do mestre que atravessa do Cais da Sagração de São Luís para o Trapiche, em Alcântara, onde ele vivia. E suas lembranças, sua memória e imaginação esvoam-se mais que as velas coloridas sobre as ondas daqueles mares. Há na narrativa essa ideia de que viver é atravessar a vida e ser atravessado por ela.
Mestre Severino era um homem rude, com perfil próprio de sua época e de sua profissão. Vivia com Lourença em Alcântara, em uma casa de onde avistava o trapiche. Ancoradouro de sua embarcação, o Bonança. Em uma de suas vindas a São Luís, conheceu a meretriz Vanju, com quem se casou. A Lourença, a princípio desapontada, conformou-se com a situação e passou a ocupar o cômodo contíguo ao do casal. Vanju, submetida à desconfiança do barqueiro ciumento, principalmente por causa do promotor recém-chegado em Alcântara, acaba de ser assassinada pelo marido em uma praia deserta. Mestre Severino assume o crime, pede a Lourença que cuide de Mercedes, filha pequena de seu casamento com a falecida esposa. Condenado, passa 22 anos na prisão. De retorno do cumprimento da pena, reencontra a Lourença e a filha, que morre de parto. Seu neto Pedro realiza o sonho frustrado do barqueiro, que queria muito ter um filho. Para o neto, a partir daquele momento, ele podia transferir a herança de seu ofício de barqueiro. É nesse momento de voltar da prisão que o romance começa. Tempo em que a velhice batia à porta de Mestre Severino e a enfermidade também. Diante da doença, Mestre Severino, que se considerava firme ao extremo, começou a viver seu limite ao perder a saúde. Antes de alcançar o topo da ladeira, Mestre Severino passou ofegante, procurando encher o peito magro com a brisa que vinha da praia. Logo voltou a sentir que não podia respirar. Permaneceu imóvel, com a mão direita espalmada sobre o coração, sobrancelhas travadas, fisionomia tensa, até que o ar, aos poucos, devagarinho, tornou a alcançar-lhe os pulmões. Lá no alto, quase em frente à igreja, voltou a parar, ainda ofegante, desta vez para procurar, entre as casas baixas do Largo da Matriz, a minha morada de beiral saliente, onde o doutor Estevão tinha reaberto o seu consultório depois de uma temporada em São Luís. Depois de muita insistência da Lourença e do neto, tendo ido um episódio forte de falta de ar e vertigem, decidiu ir ao médico. É justamente quando a narrativa começa. Não a história. Só no decorrer do embate existencial do Mestre Severino, entre memória e imaginação, é que vamos tomando pé dos acontecimentos anteriores. Então, quando o Mestre Severino, o barqueiro do Bonança, homem tempestivo, retorna da prisão, onde permaneceu durante 22 anos, condenado por feminicídio confesso, sente um peso da enfermidade e a fragilidade da existência humana. Em frente à porta do consultório, Mestre Severino hesitou, intimidado, ao ver sentados no banco de pau, ao longo do corredor comprido que ia ter a sala do doutor, os doentes que esperavam a vez da consulta. Sentar-se ali, também ele, via que todos os olhares se tinham voltado em sua direção. Sinto aí uma das lutas que o médico trava em suas jornadas, a autossuficiência do paciente. Desejamos tudo para sempre, até que, quando chega a doença, é iniciado um longo período de negação. E o médico precisa da anuência do paciente para que os protocolos tragam resultado. Não é só uma questão de obediência, mas de resistência. Ainda sobre esses sinais nas atitudes do barqueiro, algum entre os pacientes oferece o lugar para sentar e ele agradece, dizendo: obrigado, senhor major. Eu não vim me consultar, só vim dar uma palavra rápida com o doutor. Como estou quase de viagem, quero saber se ele deseja alguma coisa de São Luís. No episódio da consulta é feita a descrição do consultório do doutor Estevão e o medo daquele homem forte e aparentemente destemido
vai até o ponto em que ele começa a resistir aos seus limites. O médico não lida apenas com a doença, mas ele se confronta com jornadas assombradas pela finitude. Leia o trecho seguinte para vivenciarmos o estilo de José Monteiro. Ele não declara o medo pela palavra, mas pelos seus efeitos nos gestos do mestre Severino. A sala caiada de novo, com a mesa do doutor ao fundo, 3 cadeiras de braço, uma estante envidraçada, repleta de livros e revistas, o leite de ferro dos exames e uma balança no chão, atordoou o mestre Severino por alguns instantes, assim que o velho saiu do corredor. Parecia-lhes ter passado repentinamente da penumbra da antemanhã para a claridade do dia claro, do dia alto. De chapéu sobraçado, ficou a torcer as mãos e a soleira da porta, olhos entrefechados, com acomodar as pupilas à intensidade da luz repentina. Por fim, adiantou 2 passos, viu-se no meio da sala, a olhar em redor à procura do doutor Estevão. A voz grossa do doutor, vindo do aposento contíguo, assustou o velho, que logo se orientou nessa direção. Fique à vontade, mestre Severino. Mestre Severino adiantou mais um passo, tornou a parar, agora torturando o chapéu. Do ponto em que se encontrava, alongou a vista para o quarto vizinho e se deu com a figura gorda do médico, de costas, curvado sobre uma pia minúscula, a lavar as mãos ensaboadas debaixo do jorro da torneira. Sentiu um fio de suor descer-lhe da testa. Interrompeu com a costa da mão. Procurou encher devagar o peito, pôs-se a recompor, maquinalmente, a copa do chapéu. Enfim, naquele episódio do romance, foi examinado pelo doutor Estevão e ficou à espera do que para ele seria um veredicto. Seria posto, a partir daquele momento, em um lugar também muito difícil para o médico. Doutor Estevão sabia que o mar era para o barqueiro a travessia de seus pensamentos, lugar de viver e de matar. Ali o mestre Severino desafiava os seus limites e confrontava a natureza. Seria o mar o lugar onde ele faria a transferência da herança do barqueiro ao neto? A atitude do médico foi dizer de forma indireta que ele estava gravemente doente. E falou da impossibilidade de fazer o que para o mestre Severino era vida, navegar. Ouço. Continua ainda com bonança, mestre Severino? É verdade, doutor. O barquinho vai aguentando. Sempre há vela. Para ele basta o vento, e o vento é que não nos falta em toda a costa deste nosso Maranhão. Louvado seja Deus. Meu bisavô, meu avô e meu pai, daqui para São Luís, tanto na ida quanto na volta, só navegaram com o vento. Naquele momento, o médico e o mestre Severino se dão conta que, assim como o barco navegava ao sabor do vento, o barqueiro precisava de fôlego para manejar as velas. De forma comparativa, o barquinho ia se aguentando, tanto quanto o barqueiro ia se aguentando de velho e de fraqueza, sem vento e sem ar, quase sem vida, porque viver era para o mestre navegar. Confrades e confreiras, permito-me uma indagação como é feita nas reflexões mais profundas. Como não reconhecer que o médico lida com as questões mais insondáveis da existência humana? Quanto mais navegamos nos desafios diários dos nossos consultórios e dos hospitais, mais vamos vendo quanto lidamos no dia a dia com questões humanas para as quais só a fé nos dá respostas. Parece pouco dizer a um barqueiro que ele não pode viajar, quando não entendemos que viajar para ele é viver. Não tenho como não reconhecer
que a medicina também é uma ciência humana. E eu ainda me pergunto, e haverá alguma ciência que não seja? E que ser médico é não ser só uma arte de habitar a fronteira entre saúde e doença, vida e morte, sobrevivência e existência, mas também o engenho de equilibrar no limiar de uma pergunta para a qual, quando temos a resposta, o nosso maior desafio é como responder a ela. Confrades e confreiras, todo cientista precisa meditar sobre as questões da existência, da ética, da bioética. O médico, neste caso, é quem vive de perto o limiar do paciente diante da própria finitude. Vive a hora do fim, nem sempre da enfermidade. Tem que anunciar a finitude, nem que seja de um órgão ou de um modo de viver. Mesmo que todos os dias ele se levante para a cura e para a vida. Pois é, o mar é a vida, tanto quanto o bonança é o reflexo do barqueiro. Ouçam. O doutor descansou na caneta, no tinteiro, levantou mais o olhar, a cabeça descansada no espaldar da cadeira. E há quanto tempo o senhor viaja, mestre Severino? Em outubro vai fazer 41 anos, descontando naturalmente os 22 que passei na cadeia. Sem os anos de cadeia, ia fazer 63. 63 anos em cima do mar, suspirou. E o doutor Estevão, apoiando as mãos nos braços da cadeira, 63 anos, repetiu. E durante todo esse tempo, sempre com saúde, graças a Deus, doutor. No fundo da rede, só para dormir. A bem dizer, nunca precisei de remédio. E voltando a torturar a copa do chapéu. Nunca. É exagero, emendou o velho. E para relatar a dor no peito, depois da consulta. Tem de ser franco com o senhor, meu bom amigo. Tem uma lesão no coração e ela não é pequena. Na sua idade, isso é natural. Há 66 anos que esse coração trabalha dia e noite. O senhor descansa, ele não. Continua batendo e batendo sem parar. Agora está cansado. Temos de tratá-lo para não deixar que ele pare. Não vá a São Luís, de modo nenhum. Com o senhor não posso deixar de ser franco. No estado em que o senhor se encontra, a viagem será fatal. Se quiser ter um pouco mais de vida, siga a risca o que eu vou lhe recomendar. Mestre Severino chegou o corpo para a ponta da cadeira, não viu seu chapéu resvalar para o chão, os olhos crescidos. E quando é que o senhor acha que eu posso viajar? O barqueiro teima em viajar. Leva o neto Pedro, mas o eco da voz de doutor Estevão reverbera insistentemente em cada espasmo. Por isso, mestre Severino está certo de que a morte o espreita dentro do seu peito e não se intimida com ela. Antes a deseja, mas não para já, sim para daí a alguns dias, talvez algumas semanas, só no tempo de adestrar melhor o Pedro no governo do barco. Confrades e confreiras, importa para hoje reconhecer o quanto nos custa ter voz de médico. Por essa voz precisa ser dotada de força suficiente para anunciar o fim. Doutor Estevão, nos seus gestos quase invisíveis, demonstra isso em cais da sagração. O que achou de mim, doutor? O doutor Estevão rodeou a mesa, acomodou-se na cadeira de espaldar, pôs-se a bater no tampo de vidro com a ponta da caneta e respondeu com outra pergunta. O senhor não tem que viaje em seu lugar, mestre Severino? E eu não posso viajar? Em São Luís, perto do cais, uma lufada a mais rija passou. Ziniu, sibilou e levou pelos ares o chapéu de mestre Severino. E foi o Pedro que de um salto o apanhou, dobrando a risada. Na embarcação, de volta a Alcântara, uma forte tempestade rouba as forças do barqueiro. Ele desmaia, o neto que assume o comando do barco. Bem atordoado, mestre Severino vai chegando ao trapiche sem força para conduzir
conduziram Bonança. Na experiência dos próprios limites, passou o chapéu, as velas e o comando da embarcação ao sabor dos ventos e do prognóstico do Dr. Estevão. E assim fica um resumo dessa obra fantástica de José Montella. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Natalino Salgado, pela excelente exposição. Vou pedir licença, acadêmico Gilberto Weissmann, para deixar os comentários ao final da próxima apresentação, e aí Vossa Excelência vai comandar os comentários. Convido, então, a professora Lúcia Bettencourt, muito elogiada pelo nosso querido Gilberto Weissmann, como uma grande conhecedora de Proust e Molière, escritora premiada. Agradeço tão publicamente a professora Lúcia Bettencourt por ter aceito participar do nosso evento da Academia Nacional de Medicina. E nossa professora vai nos falar um tema que me parece extremamente interessante, todos estão curiosos, que é sobre Proust e Molière e agora os doentes reais e os médicos imaginários. Por favor, professora Lúcia. Precisa abrir seu microfone, professora. Já estão me escutando? Alô? Tudo bem, escutando bem. Muito obrigada pelo convite, e eu começo a falar sobre Proust e Molière, doentes reais e médicos imaginários, com uma pequena epígrafe de Mia Couto. Dói-te alguma coisa? Dói-me a vida, doutor. Um traço de união entre Proust e Molière é o fato de que ambos foram doentes e observadores sabiam-se doentes, mas percebiam que os conhecimentos da época não podiam ajudá-los. Nenhum deles tinha confiança plena nos tratamentos propostos pelos médicos, mas ainda assim os procuravam. O problema estava no desconhecimento, imenso no tempo de Molière e ainda vasto no tempo de Proust, do funcionamento do corpo humano e das causas e tratamentos das doenças que o afligiam. A ciência progrediu muito dos idos do século XVII para o final do século XIX, mas chegou ao início do século XX e ainda eram oferecidos tratamentos precários para a tuberculose pulmonar, provável diagnóstico de Molière, e para a asma de Marcel Proust. Foi breve a vida dos dois autores. Ambos morreram aos 51 anos. Um e outro conheceram grandes nomes da medicina de sua época. Molière foi paciente e amigo do Dr. Armand de Mauvillain, afilhado de Richelieu, com quem procurava se informar. Em conversas, seguia as disputas entre a Faculdade de Medicina e a mais nova Faculdade de Montpellier. A circulação do sangue, por exemplo, era tida por Guy Patin, diretor da Faculdade de Medicina de Paris, como, eu cito, inútil à medicina, falsa, impossível, ininteligível, absurda e nociva à vida do homem. Nesta época, considerava-se que cada órgão tinha uma função característica. Por exemplo, se o coração batia, era porque possuía uma virtude pulsátil, o que equivaleria a dizer, com os Ganarelle de médico à força, que a mudez era a falta da virtude da fala. Os recursos terapêuticos do tempo eram reduzidos, limitavam-se a um clister, depois uma sangria e, em seguida, uma purgação. Se isto não funcionasse, repetia-se tudo. No latim macarrônico de O Doente Imaginário, no ato 3, ensina-se Bachelierius, clisterium donare, poster segnare, ensuita purgare. E caso não funcionasse, resenhare, repurgare e reclisterizare.
o Diário da Saúde do rei Luís XIV nos serve de comprovação histórica para o que está dito nesta farsa. Os risíveis nomes com que o dramaturgo batizou seus doutores ficavam bem claros para as plateias da época. O Dr. Purgon e o Dr. Jeffreys nem precisam de explicação, é o purgante e o suador, né? Mas os Messieurs Tomé, sangrador, e Desfonandré, matador dos homens, são nomes criados por Boileau, conhecedor do grego, a pedido do autor para caracterizar as personagens baseadas em médicos da corte de Luís XIV. O saber dos médicos imaginários parecia ser somente a memorização dos antigos alfarrábios gregos e diz Beraldo, irmão de Argando, doente imaginário, numa tradução simplificada feita por mim, a respeito dos médicos. Sabem muito de humanidades, falam um belo latim, nomeiam em grego todas as doenças, sabem defini-las e classificá-las, só não sabem curá-las. Não admira que, baseados nas descrições de seus preciosos livros, os médicos das comédias corrijam os sintomas de seus pacientes. Se algum deles, por exemplo, se queixa de dores de cabeça, retruca-lhe o doutor: impossível! Com essa doença, o que deve lhe doer é o baço. Os doentes de Molière são geralmente doentes de amor. Argan destaca-se como doente imaginário, temeroso da morte. Ironicamente, é ele quem prenuncia a de seu criador. Em 17 de fevereiro de 1673, data da quarta apresentação apenas da sua última comédia, Molière sentiu-se mal no palco. A plateia, encantada, ria-se do que achava ser uma inspirada performance. Tratava-se, porém, do início de sua agonia. Seu fim foi rápido, pouco mais de 1 hora após chegar em casa, trazido do teatro por amigos. As descrições de sua agonia são contraditórias, mas, segundo diagnosticaria a personagem Toinette, criada de Argan disfarçada de doutor, pulmão, é o pulmão. O pensamento de Marcel Proust quanto aos praticantes da medicina não difere muito do expresso pelo dramaturgo. Filho e irmão de médicos, esta proximidade pouco lhe valeu. Seu pai, ao assistir sua primeira crise de sufocação, viu-se impotente e julgou-o perdido. Felizmente, o menino de 9 anos sobreviveu e tratou-se com os principais professores da Faculdade de Medicina de Paris, onde seu pai, Adrien, e mais tarde seu irmão, Robert Proust, fizeram brilhantes carreiras. Desde cedo, ele conviveu com muitos expoentes e conheceu todas as novidades médicas da época. Ao contrário de Molière, o romancista favorecia os medicamentos. Com acesso a todas as substâncias químicas que na época eram vendidas livremente, Proust, diagnosticado por muitos como um doente imaginário, acusado de ser hipocondríaco, neurótico, ansioso, etc., talvez tenha resolvido tomar a si os cuidados que seus médicos prefeririam substituir pela cura pela palavra, conceito que, desde Charcot, começava a se popularizar. Sem saber direito de que mal sofria, a asma, na época, era uma doença muito pouco compreendida, Marcel tratava seus sintomas e piorava seu estado de saúde. Os biógrafos indicam que fez uso da automedicação desde 1896. No ano seguinte, seu estado de saúde se agrava e talvez pelo uso frequente de fumigações e de cigarros Spic. Em 1915, quase 20 anos depois, numa carta a Georges Delory, queixa-se de, e eu cito, uma vida de intoxicação perpétua que me destruiu o cérebro e matou minha memória. Mesmo assim, manteve o uso do Veronal, sonífero que tomava desde 1910 em substituição ao Trional, cujo uso iniciara aos 18 e contra o qual a mãe tinha uma pilimba enorme, né?
Em maio de 1922, toma por via oral adrenalina pura e queima gravemente o esôfago e o estômago. Robert, seu irmão, tenta orientá-lo, assim como o Dr. Bise, seu médico assistente, mas nenhum dos dois consegue que o doente siga as orientações dadas por eles. Proust recusou-se a seguir o tratamento e morreu em decorrência de uma broncopneumonia no dia 18 de novembro de 1922. E eu, outra vez encarnando a Toinette do doente imaginário, repito categórica: o pulmão, o pulmão. Interessa-nos ver como o doente real, tratado como imaginário, soube ironizar e criar um painel engraçado e cômico com relação às falhas médicas. Se Molière caricaturava sem aprofundar a individualidade do modelo, Proust mistura características sociais, profissionais e pessoais para mostrar defeitos e qualidades encontradas em todos, pois não importa a profissão seguida, nem a classe social, todos temos qualidades e falhas e somos frutos de nosso meio, filhos de nossa época e guiados por nossas inclinações. A cada médico criado corresponde um tipo de doente, que obedece ou não a seus cuidadores, mas que se apega àqueles com quem possui afinidades afetivas ou intelectuais. A tia Leonie prefere o Dr. Percepied e seus preciosos comentários, muitas vezes maldosos, sobre os vizinhos de Combray. Bergotte, o escritor, recomenda o Dr. de Bourbon, que sabe discorrer sobre literatura e a quem Proust, numa carta a Ana de Noailles, referindo-se a um dos modelos usados em sua criação, o professor Brissot, compara ao médico à força de Molière, pois só quando obrigado é que falava de medicina. Madame Verdurin, a socialite, tem como favorito o Dr. Cottard, um dos fiéis de seu salão. Como este salão é seu instrumento de ascensão social, ela percebe que, valorizando seus frequentadores, está valorizando o próprio projeto. Cottard, apesar da pouca instrução e sem desenvoltura social, tem a seu favor uma fidelidade cega, a ponto de ser mais certo encontrá-lo no Salão Verdurin que nas sessões da academia. Conhecido por um diagnóstico certeiro, intoxicação, sua prescrição de dietas lácteas geralmente consegue melhorar os sintomas de seus pacientes, embora não tenha conseguido curar a inflamação ocular de um deles. Curou um modesto médico do interior ao remover o prosaico grão de poeira que ali se alojara. Cottard é um dos poucos personagens presentes em todos os 7 volumes de Em Busca do Tempo Perdido. Dizem os biógrafos que ele possui traços do pai do autor, Adrien Proust, também de origem provinciana, pouco traquejo social, mas que conseguiu ascender socialmente, entrar na Academia de Ciências, ter um cargo de professor e firmar-se como pessoa ilustre. Seu nome, porém, é quase homógrafo ao de Cottard, com um T só, a quem se deve a descoberta de uma interessante moléstia em que o doente acredita estar morto, chamado Síndrome de Cottard. Seria esta uma forma irônica de lembrar o fracasso do pai, que o deu como perdido frente à sua primeira crise? Outros traços característicos do personagem, retirados de pessoas da vida real, são o epíteto de Dr. Deus, que lhe dá Madame Verdurin, copiando aquele que Sarah Bernard dava ao Dr. Posy, e também a sua paixão por trocadilhos, alimentada, segundo nos informam os biógrafos Philip Kolb e George Painter, pelos doutores Guion e Broca. Os tipos de atendimento médico são retratados com perfeição. A doença e a morte da avó é o mais expressivo desses relatos. De um lado, a observação do estado da paciente e familiares, as descrições dos estágios da doença, a tentativa de suicídio e, finalmente, a morte, narrada com contida objetividade. Do outro, uma incontida ironia ao relatar as consultas. Inicialmente, ao sentir-se doente,
a avó é atendida por Cottard, que, com sua falta de sensibilidade, faz um de seus comentários inapropriados. Doente? Não é ao menos uma doença diplomática? E lhe receita sopas de leite, regime que não resulta, pois a avó lhe expunha muito sal. Proust, médico imaginário, interfere na narrativa para comentar que a descoberta de Vidal ainda não alertara para os malefícios do sal para as doenças renais. E conclui: pois como a medicina é um compêndio dos erros sucessivos e contraditórios dos médicos, recorrendo aos melhores destes, corre-se o risco de solicitar uma verdade que será reconhecida falsa alguns anos mais tarde. De modo que acreditar na medicina seria a mais suprema loucura, se não acreditar nela não fosse loucura maior, pois deste amontoado de erros se desvencilharam com o tempo algumas verdades. Em seguida, chama-se o Dr. de Bourbon, herdeiro de Charcot, especialista em doenças mentais, que tenta convencer a avó de que seus males são imaginários. Diagnostica de acordo com suas crenças. Eu cito: o nervosismo é um pastichador de gênio. Não há doença que ele não falsifique as maravilhas. Desprezando os sintomas, aconselha a ir esparecer nos Campos Elíseos, próximo ao maciço de Louros, o mais belo dos antissépticos. É a planta de Apolo, né? Neste local, ocorre o ataque da avó. E, tendo encontrado o doutor E, atrasado para o jantar com o ministro do Comércio, o narrador consegue que ele examine a avó por dever social. O médico só tem uma preocupação, o compromisso social. Mas, ao fim de um exame surpreendentemente atento, desengana, sem mostrar sinal de comiseração. Proust narra o desenvolvimento e posterior desenlace da doença, equilibrando-se habilmente entre a fina ironia zombeteira contra os médicos, que continuam incapazes de curar seus pacientes, e momentos de grande patos, quando lemos as descrições desta luta contra a morte, em que os médicos são retratados como estrategistas, fadados, cedo ou tarde, à derrota. Para não terminarmos numa nota triste, lembra a menção feita a um médico com o qual o narrador proustiano teria se cruzado e do qual cita o olhar de interrogação tímida, interessada e súplice, vistos nos olhos, volto a citar, de um médico brasileiro que pretendia curar as sufocações do gênero que eu tinha com absurdas inalações de essências vegetais. José Nava publicou um artigo chamado Brasileiros nos Caminhos de Proust, investigando a possível identidade desse nosso compatriota. O doutor Antônio Felício dos Santos e o doutor Domingos José Nogueira Jaguaribe, que, cito, estudaram aplicadamente as plantas medicinais da flora brasileira e estiveram na Europa, volto a citar, durante a época presumível da consulta de Proust ao esculápio indígena. Diz ele que estes são as prováveis inspirações deste esboço de personagem, né? Encerrando, cito uma frase de Proust que me parece muito sábia. Para escrever sobre os médicos é necessário um doente. Podemos completar e dizer que para escrever sobre os doentes é preciso um médico. Nossa literatura nacional tem exemplos de doentes geniais que criaram médicos inesquecíveis. Cito o maior de todos, Machado de Assis, que nos deu um alienista, e a Érico Veríssimo, que também nos deu figuras de médicos extraordinárias, né? Também é possível citar doutores que fizeram e fazem literatura da melhor qualidade. Se o mais reverenciado é Guimarães Rosa, não devemos esquecer Pedro Nava, Moacir Scliar e, mais proximamente, alguns amigos como Márcio Leite, Antônio Chibante e Gilberto Schwartmann, a quem aproveito para agradecer o convite para esboçar, perante esta plateia tão ilustre, estas considerações sobre os pacientes e terapeutas presentes na literatura de Proust e Molière. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Lúcia Bittencourt, pela excelente apresentação. E agora
Nós temos aí 15 minutos. Convido o nosso querido acadêmico Gilberto Weissmann, organizador desse simpósio, para comandar as discussões e comentários. Obrigado, presidente. Obrigado, acadêmico Natalino e minha querida professora Lúcia, por essas duas belas apresentações. Eu saúdo o meu querido colega e amigo de muitas décadas, Luiz Alberto Silveira, que eu vejo o seu rosto aqui, depois de muito tempo, um rosto que eu vejo assim muito saudável depois dessa pandemia, o que me deixa muito feliz. É bom que essa tecnologia, não é, virtual nos permite olhar os amigos que não vemos há tempo, tão bonitos assim, retratados nessa colcha de retalhos que é esse painel virtual do Zoom. Eu queria começar o nosso debate, nós temos 15 minutos, eu acho que é um bom tempo, só fazendo um comentário ao meu querido confrade Natalino, e depois farei à professora Lúcia. No começo, na antessala, no prefácio de Cais da Sagração, tem o antes do romance, Natalino, não é mesmo? Em que ele conta, Josué conta as circunstâncias em que vem a ideia sobre a obra, né? Em que ele está no Rio de Janeiro, na casa de uma representante de Portugal, e alguém de mesmo sobrenome, eu lembro, devia ser familiar dela, começa a tecer elogios a ele porque ele havia lançado Os Degraus do Paraíso, né, em 69. E enquanto essa pessoa fazia elogios, ele olhava assim com um olhar distante. E aí essa pessoa não resistiu e pergunta a Josué: mas estás me ouvindo? Estás escutando os elogios? E ele estava longe, pensando já no mar, no Severino, nas praias do Maranhão. E aí conta ele, nesse prefácio, Natalino, que ele realmente estava com a cabeça muito longe, já estava pensando na temática do cais, não é? Só que faltava a figura do Severino. E ele, depois de um tempo em Paris, com saudades do seu Maranhão, folheia revistas e encontra uma figura de um barqueiro, e ele olha e diz: encontrei meu Severino. É assim, Natalino? Ou é folclore? Botar o som, Natalino. É exatamente isso, né? Toda escrita, o romance, né, demora até que o autor consiga materializar o que ele sonha. E é por isso que ele não dava atenção nos diálogos, nas conversas, porque ele estava pensando no Maranhão, nas coisas do Maranhão, né? Estava longe. Longe. Daí porque grande parte da sua literatura é falando sobre os fatos e as coisas que acontecem, né? Ele cria, mas cria dentro da figura, né? E, sobretudo, quando ele fala do cais e a travessia até chegar ao Alcântara, né? E cria todo esse enredo maravilhoso. Ele era muito fértil, mas eu acho que Paris, né? Acho que a terra da luz deu luz para ele poder idealizar e pensar, porque ele já pensava na travessia, mas estava faltando o nome do barco, estava faltando o nome do barqueiro, né? Mas a obra é fantástica. É verdade, Natalino, que ele foi reitor da universidade por um período curto? É verdade? Foi reitor, era um homem, entendeu, das letras, mas também passou um período de gestão na nossa universidade e deu uma contribuição, sobretudo na área cultural. Então essa sua, digamos, proximidade com a literatura tem um pouco dos ares respirados por Josué naquela universidade, naquela reitoria. É assim? Exatamente. E o José Montello, nós temos aqui uma fundação que nós ajudamos a criar, né? De apoio ao nosso hospital universitário, que recebe o nome dele, né? E ele tem aqui a casa do José Montello, que tem praticamente todas as obras dele, com acesso livre para a comunidade. Então, é uma obra muito lida, a obra de José Montello. Eu recomendo o discurso dele, Natalino. O discurso de Josué Montello, quando sua entrada na Academia de Letras, é belíssimo. É belíssimo. Ele está publicado sob a forma de livro, são chamados Discursos de Josué Montello. Tem esse e outros, mas é muito bonito a erudição, a doçura das palavras. Muito obrigado, Natalino. Eu sabia que ia ser assim.
Eu sabia que ia ser lindo assim. Minha querida Lúcia, eu que muito agradeço a obrigado oportunidade. também. Lúcia, eu lembro das minhas leituras, aí eu mergulhei muito sobre a vida de Proust. O pai dele, o Dr. Adrian Proust, escreveu um tratado, uma coisa antes de lidar com cólera, sobre a neurastenia, né? E dizem que ele se inspirou um pouco no filho. É verdade? Deve ser, né? Deve ser. O que acontece é que era uma doença que estava sendo examinada na época, as pessoas estavam descobrindo, Freud estava descobrindo suas teorias, eram as ideias da época, né? Então, não admira que todo mundo tivesse ali naquela época querendo dizer que as pessoas, não, você não está bem doente, isso aí é uma coisa da sua imaginação, né? Ao contrário daquela época anterior de Molière, em que não, vocês não sabem nada, tudo é doença, a gente aqui tem que dar os remedinhos e fazer as nossas purgações, etc. E o que me chama a atenção nessa questão de os remedinhos e tudo é que quando vai ser tratada a avó, ela é tratada quase que como aquela época do Molière, porque a avó também recebe aquelas terríveis sanguessugas presas na cabeça, nas orelhas, da nuca. Gente, é muito angustiante você lembrar que naquele século, naquele início do século XX, você ainda estava tendo um tratamento tão arcaico dessa forma, né? Se a gente pensar que durante anos a Faculdade de Medicina de Paris proibia a dissecção de cadáveres, quer dizer, não admira que o presidente da academia não soubesse nada de circulação e ainda achasse que era nociva ao corpo humano, né? Então, Lúcia, eu li que, quando morre a mãe de Marcel Proust, a Jeanne Weil, né? Ele fica muito deprimido, obviamente, ele era muito ligado com a mãe desde criança, e ele vai depois para a clínica do Dr. Solier, algo assim, né? Exatamente. É isso? Exatamente. E lá, pelo que eu entendi, o Solier havia trabalhado com Charcot, era muito amigo do Babinski. Então, eu te pergunto, Lúcia, eu tenho algumas suspeitas de que essas coisas da memória involuntária, do tempo perdido e do tempo recuperado, esse tempo proustiano, tem um pouco de convívio, com digamos, de uma dança com a ciência da época. Sem dúvida nenhuma que nós somos pessoas que vivemos o nosso tempo, né? E eu diria que Proust era mais antenado do que muitas pessoas, porque ele tinha aquela personalidade filosófica. Se a gente examinar o romance proustiano, ele está tentando fazer um romance filosófico, tentando compreender todas as questões inerentes à vida humana, e inerentes também a uma questão que hoje se torna essencial para a gente, que é o tempo, né? Ele está, com essa questão da memória, muito preocupado, porque ele reconhece que ele estava sofrendo de perda de memória, porque ele tinha se drogado com todas as drogas possíveis que eram vendidas livremente, da heroína, ópio, nem sei o nome de tanta droga assim, cocaína, usava-se tudo na época e usava-se de uma maneira bastante livre, né? E eu acredito que quando ele vai para essa clínica do Dr. Solier, ele está pretendendo fazer uma cura de desintoxicação, porque ele sabe que ele está com uma intoxicação terrível e que, obviamente, ele se vai se abeberar das pesquisas também do Solier a respeito de memória, né? E do Bergson, que era até parente. Claro, que era casado com uma parente dele, né? Com uma prima dele, não é isso? Exatamente, eles eram primos por afinidade. Proust comprovadamente assistiu aulas de Bergson na Sorbonne, embora Proust sempre negue que tem alguma coisa a ver com a teoria de Bergson, a teoria do tempo da memória involuntária. Ganhou o Nobel, né? Ganhou o Nobel. Ganhou, pois é. Era um Nobel que devia ter ido para o Proust, mas morreu antes. Né? Exatamente. Querido Schwarzman, peço licença
Aqui estamos chegando no final e eu preciso dar a palavra ao querido acadêmico Gerson Lima. Vai ser uma honra, meu presidente. Gerson Lima, meu Deus, é uma honra. Estávamos lembrando aqui o presidente Novelino, que na posse dele aqui nessa casa citou Proust várias vezes, então queria... É uma maravilha. O Gerson é um amante de Proust, como o título do meu livro. Grande Gerson. Eu sou amante de Proust, mas ainda um aprendiz. Tem tantos proustianos aqui ao meu lado, na academia. Bem-vindo, Gerson. Muito obrigado pelo convite. Gostaria de parabenizar a brilhante palestra da professora Lúcia Bittencourt e ao confrade Gilberto, né, por essa sessão. Também pelo seu livro recente. Ainda estou no início, Gilberto, prometo comentar num outro momento. O meu comentário focará mais na ligação de Proust com a neurociência, especificamente com a teoria da memória. Acho que já se falou aqui também do filósofo Henri Bergson, né? E vou falar um pouquinho aqui, né? Lembrar de Proust, para mim, é como ir em busca do tempo perdido. Eu fiz minha leitura dos 7 volumes quando ainda era um adulto jovem, voltei a reler um pouco mais tarde. Nos últimos 10 anos, passei a me dedicar à leitura de poesia, até arriscar a escrita de alguns versos. Ao lembrar de Em Busca do Tempo Perdido, é como se eu tivesse lido poesia, não prosa. Estranho, né? Porque quando eu volto para trás, eu fico sempre pegando pedaços que me soam mais como poema do que como prosa. E não tem como deixar de me influenciar pelo passeio de Proust, pela magia da lembrança, né? A maioria dos poetas, dos grandes poetas, acabam, né, voltando sempre na questão da memória e da lembrança. Até tomo a liberdade de compartilhar muito rápido aqui uns versos, contagiados pela memória de Proust. Vou ler aqui 3 versos, né? Leio Os Perdidos de Proust e te busco. Assisto a série distópica e te utopio. Ando pela pista do aeroporto e te voo. Um poema que ainda não está publicado, ressuscito, né? Em outro momento, prometo compartilhar outro poema que é maior e tem, né, sugestivamente 7 estrofes, né? Tempo Perdido. Curiosamente, na mesma época que eu lia Proust, comecei a me interessar pelas proteínas que adquirem formas erradas e causam doenças, como Alzheimer, Parkinson e doenças de Prion. Claro que todas essas doenças causam degeneração do cérebro e afetam a memória. Acho que também a professora Bittencourt abordou aí a questão do uso de determinadas drogas que podem afetar a memória. E ainda, no meu caso, né, em colaboração com o nosso saudoso acadêmico, acho que o professor Novelino deve se lembrar, Ricardo Brentani, descobrimos que as proteínas do prion de mamífero ligavam ácido nucleico, e entre um vinho e o outro imaginamos que seria um caminho para não só a doença, como para a função, especificamente na construção da memória. Isso foi mencionado em nosso artigo em 2001. Curiosamente, 2 anos depois, em 2003, o prêmio Nobel Eric Kandel, que eu acho que é membro, né, estrangeiro aqui da nossa academia, junto com um pós-doc do seu laboratório, descobriu uma proteína de Aplísia, né, ainda lesmas do mar, que tinha características de prion, né, agregam e se dobram errado, e que poderiam explicar a memória de longa duração. A pergunta é, né, e o que esse relato tem a ver com Proust? Esse molde, né, quando as proteínas se dobram errado, não é perfeito, assim como as memórias de Proust. Essas proteínas no estado de prion guardariam informação em terminações nervosas. Quando o molde precisa ser usado, pode levar a algumas alterações. E Proust, no início do século XX, né, discorre sobre uma verdadeira teoria da memória ao longo dos 7 volumes de Em Busca do Tempo Perdido. Talvez por influência ali do próprio Henri Bergson, mas certamente com brilhantismo de um dos maiores escritores do século XX, talvez o maior. Por exemplo, as famosas Madeleine de Proust, né, no momento em que se termina de comer o biscoito, o olfato e o gosto deformam a memória de outrora e revive uma nova narrativa pessoal. Ainda em 2002, no ano anterior ao trabalho que eu acabei de mencionar, publicado pelo Eric Kandel, a psicóloga Raquel Hess, da Brown University, mostrou em um artigo, bem interessante esse artigo, não sei se o Gilberto já leu, Testing the Proustian Hypothesis, que nossos sentidos de olfato e paladar são exclusivamente sentimentais. E aí lembrar, né, que os nossos neurologistas, que olfato e paladar são os únicos sentidos que se conectam diretamente ao hipocampo, o sendo a memória de longo prazo do cérebro. Claro, convido a todos a lerem esses trabalhos, né, o do Eric Kandel e do Kauzik Si, né, algumas das coisas que nós escrevemos. Também um livro do
Jonathan Lehrer, né, que era um technician do laboratório do Kandel, que publicado em 2007, intitulado Proust was a Neuroscientist. Na minha opinião, Proust, sim, foi um neurocientista, porque ele descobriu meio século antes, quando os experimentos ainda nem tinham sido feitos, né, que isso só foi feito no final da década de 90, né, que a neurociência formal descobriu, que toda vez que evocamos nosso passado, os ramos de nossas lembranças se tornam maleáveis. Né? Então, não é como um computador que guarda ali no disco rígido, né, a memória. E se a teoria de Kandel estiver certa, enquanto os prions que marcam nossas memórias são virtualmente imortais, esses detalhes dendríticos, né, se acumulariam nas terminações nervosas, estão sempre sendo alterados, transitando entre a lembrança e o esquecimento, entre o perpétuo e o efêmero. Então, acho que Proust realmente, talvez, né, além de ser um paciente imaginário, talvez ele fosse também muito mais cientista do que um escritor. E a semelhança de um colega da mesma época, né, né, vários, né, que já foi mencionados aqui, né, ele emprestou, né, toda, né, o seu talento ao longo de 7 volumes esplendorosos, todos, e uma teoria, uma verdadeira teoria da memória, na minha opinião. Obrigado, Gilberto. Obrigado, querido Gerson. Obrigado, acadêmico Gerson Lima. Bonita associação de Proust com a neurociência, muito bem feita, muito bem colocada. Nós chegamos ao tempo da primeira parte, querido Gilberto Weissmann. Chegamos a mais de 60 participantes dessa beleza de tarde, né? Às 4 da tarde, 60 participantes para ver literatura e medicina, realmente é um sucesso. Agradeço, Gilberto. Nós agora temos o chá acadêmico aqui para os nossos queridos amigos que estão presentes e convido a todos a retornarem às 18 horas para a segunda parte desse simpósio. Muito obrigado aos palestrantes, muito obrigado aos comentaristas, muito obrigado ao Gilberto Weissmann. Até às 18. Até às 18. Obrigada.